A paz do Senhor, amados, graças a Deus, estamos uma vez mais com todos vocês, crendo que nesta tarde Deus tem uma bênção para a sua vida. Você ouvirá no decorrer dessa semana uma palavra de fé, uma palavra de ousadia, onde Deus com certeza vai se manifestar na sua vida. Eu quero deixar aí já o nosso e-mail, o nosso telefone, para você se comunicar, fazer um pedido de oração ou até mesmo pedir um dos nossos DVDs. Um abraço, fico com essa mensagem e já eu volto para orar pela sua vida e pela sua família. Será nesta quarta-feira o prosseguimento da grande campanha da família com o tema Minha Carta Diante de Deus, na Igreja Palavra Viva. E agora em 2 horários, às 3 horas da tarde e às 7:30 da noite. E o nosso pastor Luciano Costa estará nos 2 horários, aguardando você e toda a sua família. Nesta carta você escreverá seus sonhos, seus projetos, suas dificuldades, seus traumas, suas crises e colocar também os nomes de toda a sua família. E estaremos apresentando-as nesta quarta-feira ao poderoso Deus, na Igreja Palavra Viva, na Estrada da Posse 3027, no Parque São Pedro, em Campo Grande. Esperamos por você. Efésios capítulo 5, versículo 18. Então somente esses versículos que acharam, digam amém. Amém. Diz assim a poderosa palavra de Deus. E depois nós vamos orar. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos. Eu quero repetir esse versículo como apenas um, junto com a igreja. 1, 2, 3 e já. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A parte B, mas enchei-vos do Espírito. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga, mas enchei-vos do Espírito. Para outro irmão, mas enchei-vos do Espírito. Oh glória! Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa oração nessa noite, meu Deus, é que a Tua palavra, que é viva e eficaz, venha, Senhor, ser derramada sobre nós, e que a Tua igreja saia daqui alimentada, fortalecida no Senhor e na força do Seu poder. Toma em Tuas mãos, Senhor, esse ouvinte, essa pessoa que nos vê pelo DVD, pela TV, Senhor, certamente está sendo já impactado pelo poder de Deus, que está emanado nesse lugar. E o Teu nome será glorificado, meu Pai, em nossas vidas. Fala conosco, fala com a Tua noiva, prepara a Tua noiva, em nome de Jesus. Digam amém. Podei tomar o assento, exaltando e glorificando o eterno Deus. Amados irmãos e ovelhas do Senhor, a Bíblia nos fala sobre o Espírito Santo. O Espírito de Deus, já citado em Gênesis capítulo 1, o livro do começo, o livro do princípio, já diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus vai agindo até o Apocalipse, e tem agido em nossos dias, até Atos capítulo 2, a descida, a efusão do Espírito Santo era uma promessa esperada, uma promessa desejada, para alguns uma promessa duvidosa, para outros uma promessa certeira. E para aqueles que criam naquela promessa, que haveria de vir o Espírito Santo sobre toda a carne, perseveraram em oração. E quando chega em Atos dos Apóstolos capítulo 2, diz a Bíblia que teve a descida do Espírito Santo, e veio como língua de fogo, como fosse de fogo, sobre mais ou menos 120 cristãos, crentes em Jesus, que aguardavam a descida do Espírito Santo, que aguardavam a promessa do Espírito Santo.
E ali houve a inauguração da igreja primitiva, que até o dia de hoje nós fomos alcançados. De lá para cá, a igreja vem crescendo, a igreja vem sendo perseguida, mas por sua vez a igreja vem crescendo, porque o avivamento faz crescer a obra de Deus, mas o avivamento também incomoda. E aí diz a Bíblia Sagrada que ao vir o Espírito Santo sobretudo sobre os discípulos, aqueles que o aguardavam, aqueles que estavam mais próximos de receber a promessa cumprida, eles foram tomados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, e começaram a se movimentar na igreja do Senhor, e a igreja foi crescendo, e sinais e maravilhas foram acontecendo, através dos apóstolos do Senhor Jesus, e da sua igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja renovada, é uma igreja fortalecida, é uma igreja alegre, é uma igreja imutável, é uma igreja que o Senhor tem prazer, porque uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. Uma igreja avivada não é tão somente baseando-se em pular, em falar em línguas estranhas, mas uma igreja que é composta do poder de Deus entranhado em todos os crentes, levando a igreja para a unidade do Espírito, e levando essa igreja para a unidade do Espírito, Satanás não pode com a igreja, porque a igreja, ela deve estar unida no Senhor. E aí, para os crentes que buscam e creem, hoje no século 21, estão com a faca e o queijo na mão, como tem um ditado popular, um dito popular, porque até então aguardavam a descida do Espírito Santo. Até então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo era direcionado para um propósito, mas depois da descida do Espírito Santo, o Espírito Santo ele move em você, ele habita em você, ele trabalha em você. E o que o Senhor quer dizer? Eu quero dizer que o Espírito Santo está liberado. Não, você não entendeu. O Espírito Santo está liberado. Não, você não entendeu. O Espírito Santo está liberado. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não precisa esperar a promessa se cumprir, já se cumpriu. Não precisa inaugurar a igreja, já foi inaugurada. Só basta o quê? Acreditar e buscá-lo, porque ele vai ser derramado sobre toda a carne nessa noite. Quando o texto sagrado diz: enchei-vos, está no imperativo, dizendo que esse encher é encher de forma repetitiva. O crente no Senhor, ele vive de forma repetitiva, cheio do Espírito Santo. Você ficou aí com essa primeira parte da palavra, e certamente a bênção do Senhor já é contigo. Eu quero orar finalizando, já agradecendo a grande audiência de todos os irmãos e amigos, você que nos assiste aí pela primeira vez, segunda a sexta, nesse mesmo horário, a bênção de Deus através do nosso programa Palavra Viva no Ar, e abençoa na sua vida, a sua família. Deus abençoe, vamos orar, vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu quero ministrar a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que nos assiste, Senhor. Só tu sabe, ó Deus querido, que luta, que dificuldade tem passado essa pessoa. E a minha oração é uma oração de resposta, é uma oração de socorro para o aflito e necessitado. Eu quero abençoá-los em o nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser, e fique na paz.